ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Arte, cultura e leveza para suas tardes. O Mosaico RS é de segunda a sexta, às 13h10, aqui na Masper TV. Espero vocês! Novidade, qualidade e confiança atraem o consumidor. A Masper TV é o canal que traz tudo isso. Somos a novidade produzindo com qualidade e credibilidade. Faça algo novo, traga a sua marca para a Masper TV. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 995 17 14 12. Aqui na Masper TV, você tem infinitas possibilidades. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta segunda-feira, feriado de Tiradentes, com imagens de Gramado na Serra Gaúcha. Olha o movimento lá em frente à Igreja São Pedro, em Gramado, no centro ali da cidade, né? Do lado ali do Palácio dos Festivais. Pessoal aproveitando, né? Hoje ainda feriado de Tiradentes, né? 21 de abril. E o pessoal aproveitando a serra do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Aproveitando aí Gramado, que muitas vezes é mais procurado do que o próprio Rio de Janeiro, aí, ponto turístico, cidade turística aqui do Brasil. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha por esse país afora, primeira e única emissora aqui do estado a transmitir com o sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 575, a parabólica digital brasileira. Tem também aí o 520 da Claro TV, antiga NET, né? Agora Claro TV, 520 para a capital, região metropolitana e também para o interior do estado. Nosso canal no YouTube, Estúdios Masper. Se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele like pra gente. Tem também aí o nosso perfil no Instagram, @MasperTV com os bastidores. E tem também aí o nosso site maspertv.com.br com conteúdos exclusivos. Quer sugerir uma pauta? 99517 1412. E tem também lá o meu Cláudio Andrade, _jornalista. Obrigado sempre pela participação, porque agora o RS em Pauta está no ar. Agora, meio-dia, deixa eu atualizar aqui o horário aqui, meio-dia, 2 minutos, horário de Brasília. E a gente segue o programa com o nosso giro de manchetes desta segunda-feira, começando com o Jornal 0 Hora, empate equilibrado antes das Copas, falando aí sobre a dupla Grenal, Jornal 0 Hora. Embaixo ali também, preço da carne bovina sobe 30% em um ano aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí pesando no bolso do consumidor, a alta aferida por pesquisas da URGS atinge diversos cortes, carne moída de segunda, filé mignon, alcatra, maminha, tem as variações mais altas de custo, né? Me lembro sobre uma história da picanha lá, né? Que todo mundo ia comer picanha, mais barato, todo mundo ia tomar cerveja, todo mundo ia fazer tudo. Pois então, né? Que coisa séria. Então tá aí, a realidade que se vê é outra completamente diferente. Falando também sobre a questão aí da capital, que tem o primeiro registro de sarampo em 5 anos, caso gera alerta de saúde, né? Olha só o que faltava voltar o sarampo agora. E também aí falando aí sobre os feminicídios, Polícia Civil renova a promessa sobre medida protetiva, manchete do Jornal 0 Hora desta segunda-feira. O que a gente tem mais aí? O que a gente tem mais? Jornal NH do Vale dos Sinos, temos também aí ó, Jornal NH do Vale dos Sinos, emergência por dengue, também ali falando
na capital e picam em abril, causam um alerta na região, né? Novo Hamburgo é a terceira cidade do Rio Grande do Sul em casos da doença provocada pelo mosquito. Agora, o virologista chama a atenção à proximidade do vale com polos de contaminação. Também falando ali sobre um protesto após morte em acidente, né? Familiares e amigos da Karine Friedrich, né? Foram à frente da Delegacia Cobrar Justiça pela colisão na BR-116, que envolve médico e enfermeira. Situação terrível, né? Ali os acidentes na BR-116. E tem também aí as manchetes, né? Sobre as celebrações da Páscoa na região do Vale dos Sinos. Vamos para o Correio do Povo aí também. Pedidos de medidas protetivas poderão ser feitos online no estado. A Polícia Civil antecipou o lançamento da plataforma que vinha sendo desenvolvida após 6 feminicídios registrados em apenas um dia no Rio Grande do Sul. O sistema deve entrar no ar nos próximos dias e facilitar o acesso à solicitação pelo computador ou celular. O governo gaúcho lamentou as mortes ocorridas em Feliz, Parobé, São Gabriel, Bento Gonçalves, Viamão e Santa Cruz do Sul. Aí falamos também sobre a dupla Grenal ali, né? Inter ficou um pouco mais para trás do que desejava no Brasileiro e o novo treinador vai receber um Grêmio com postura mais agressiva. Manchetes então no jornal Correio do Povo desta segunda-feira, feriado de Tiradentes, 21 de abril. Vamos agora direto com William Cardoso, nosso amigo e repórter aí que está dando uma espiada no trânsito na capital. William, boa tarde. Muito boa tarde, Cláudio, e a todos que acompanham a programação do RS em Pauta desta segunda-feira. Estamos neste momento aqui na BR-290, Freeway, a famigerada caixa d'água da Polícia Rodoviária Federal, para falar sobre a volta de alguns condutores, ou pelo menos a grande maioria, neste feriadão. 3, datas importantes que acontecem desde sexta-feira. Corpus Christi na última sexta-feira, domingo de Páscoa, e José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, nosso dentista mineiro, com toda a sua representatividade histórica. Falando sobre o trecho, na última, entre quinta e sexta-feira, segundo a CCR Via Sul, cerca de 100 mil condutores se deslocaram não só aqui pela BR-290, mas pela BR-386 e 101. E este é o trecho nesse momento, muitos condutores voltando. Segundo a CCR Via Sul, a última atualização que foi confirmada aqui pela Freeway, com sentido à capital, são esperados cerca de 50.900 veículos nesta segunda-feira. Amanhã, 19.600 devem voltar sentido Porto Alegre e região metropolitana. Pela BR-386, outro fluxo intenso, são esperados 15 mil veículos voltando para a capital hoje, 13.300 nesta terça-feira. Já pela BR-101, trecho entre Osório e Torres, 24.800 motoristas devem voltar para casa nesta segunda-feira e cerca de 11.200 amanhã. É importante destacar também a Polícia Rodoviária Federal fazendo um trabalho intenso de fiscalização e acidentes, Foi confirmado no último domingo, inclusive, uma apreensão de quase 1,5 toneladas de maconha escondida em uma carreta, ação que ocorreu em Herveiras e em Bagé, na BR-293, no quilômetro 182, uma colisão envolvendo um veículo Gol na traseira de uma carreta, 2 vítimas fatais com esse acidente. É um trabalho conjunto, inclusive pelo 191 da Polícia Rodoviária Federal, vai ser divulgado ao longo da tarde da próxima terça-feira os números totais da Polícia Rodoviária Federal, um trabalho em parceria com a CCR Via Sul, a concessionária que administra o trecho, a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias e também o trabalho permanente que acontece dentro dos municípios pela EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação dentro de Porto Alegre, na verdade. Então é um conjunto de trabalhos em caso de sinistro, de necessidade de guincho ou em emergência, as pessoas devem procurar esses órgãos públicos para fazer a sua ocorrência, mas principalmente voltar com tranquilidade para casa pós-feriadão. Volto contigo no estúdio. Ok, tá certo. Obrigado pelas informações. William Cardoso, trazendo as informações de quem está voltando aí desse feriado estendido, feriado de Páscoa e feriado também de Tiradentes, Então, se você está saindo de casa na sequência, aí vá com calma, vai devagar para voltar tranquilo, Porque amanhã a gente tem aí a rotina retomada
novamente. Vamos adiante agora, meio-dia, 8 minutos, horário de Brasília, temperatura em 23 graus na capital. E a gente segue falando sobre a nossa querida cidade de Esteio. Estamos recebendo aqui o vereador de Esteio, Luciano Batistello. Vereador, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Boa tarde, Cláudio, muito obrigado. Aqui o convite à RS em Pauta, a entrevista que vamos considerar no momento. E agradecer pelo convite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Com certeza, falar um pouquinho do nosso trabalho aí, como está sendo feito. Muito bem. Vou começar perguntando, vereador, os principais desafios que a nossa querida Esteio, cidade de Esteio, enfrenta atualmente. Olha, a nossa cidade de Esteio tem enfrentado bastante dificuldade na questão da área da saúde, né? Recentemente, nosso prefeito Felipe Costella foi a Brasília justamente pedir auxílio junto ao Ministério, porque a área da saúde é uma área que não afeta só a cidade de Esteio, afeta diversas outras cidades. A gente tem um impacto financeiro, onde Esteio hoje já aporta em torno de 35% dos seus recursos para a área da saúde, o que o mínimo exigido é 15%, mas a gente sabe o quanto é importante, o quanto é necessário prestar um atendimento e atender a comunidade da melhor forma possível. Então, vejo que o grande desafio hoje da cidade de Esteio é conseguir equalizar isso. Sozinho não tem como fazer, mas com a ajuda do governo federal e do governo estadual, com certeza a gente tem condições de dar continuidade e prestar um ótimo serviço a todos os munícipes. Vereador, nesse sentido, a gente pode considerar os principais projetos para Esteio na área da saúde, então? Com certeza. Inclusive, tenho alguns projetos que já foram apresentados e encaminhados e já se tornaram lei hoje, que é a Farmácia Solidária. É um dos projetos que foi encaminhado no início do meu mandato, lá em 2021, onde podemos sugerir ao Executivo Municipal que tivesse uma farmácia solidária, que pudesse ser disponibilizados os medicamentos a todas aquelas pessoas que não têm condições ou que têm mínimo de condições, que possam ir lá, não conseguem comprar esse medicamento e possa ser fornecido. O Executivo, na ocasião, entendeu que era uma ótima sugestão, isso virou um projeto e já está em vigor, sim, a nossa farmácia municipal, que é tão importante. Com certeza. Dentro da questão dos serviços públicos, né, vereador, o que a gente pode melhorar aí para a cidade de Esteio? Várias coisas já foram implementadas, tanto do governo Leonardo Pascoal e agora na continuidade do prefeito Felipe Costella. Imagens ao vivo aí de Esteio. Nossa querida Esteio. A principal questão também é o transporte público, né? Onde a gente teve uma alteração, né, do transporte, foi feita uma adequação, principalmente na questão de horários, da quantidade de veículos também. Foi feito um estudo para justamente poder atender a cidade de uma forma geral. Dou um outro exemplo, a questão da segurança pública, né? Esteio é um dos municípios com menores índices na região metropolitana e vem atuando firmemente pela nossa Guarda Municipal, pela Brigada Militar, pela Polícia Civil. Recentemente estivemos conversando na Câmara de Vereadores sobre esses assuntos que são tão importantes e necessários para o cidadão de Esteio. Com certeza. O que a gente pode falar também sobre a questão da segurança no município de Esteio, né? O que pode ser feito para melhorar? Na verdade, é um processo contínuo, né? Isso já vem sendo feito. Recentemente, tivemos algumas situações onde pedestres estavam indo pegar o trem e foram assaltados. Sim. Nós rapidamente encaminhamos uma solicitação às autoridades do município, solicitando que dessem uma ênfase, tivessem maior policiamento nas ruas para poder dar um pouco mais de segurança. Isso de imediato foi atendido por todos os órgãos. Não tivemos mais nenhuma sinalização por parte da comunidade nos locais aonde foram nos sinalizados, por óbvio, né, que
A cidade, ela não é tão pequena, né? Sim. Alguns eventos acontecem em outros bairros, mas pontualmente, quando nos chegam a informação a respeito disso, a gente de imediato toma uma providência pedindo a ajuda dos órgãos responsáveis para minimizar esse tipo de situação. Vereador, questão indo para outro assunto, cultura e lazer também, né? O que a gente pode falar? E já vamos entrar na área do turismo também. O que a gente pode fazer para fomentar essa área em Esteio? Nossa, essa área do esporte e da cultura é tão importante porque a cultura também é educação e a gente precisa proporcionar isso o maior possível às nossas crianças, porque elas serão o nosso futuro lá na frente. Então, a gente tem atuado bastante juntamente com a Secretaria de Cultura com relação a isso. O esporte não deixa de ser uma questão educacional, porque é onde os pequenos aprendem desde pequenos a ter os seus limites, saber o que pode fazer, o que não pode. Nós temos a Copa em Esteio, onde ela já vem sendo feita há bastante tempo, a Copa de Futsal, e é um campeonato que vem atendendo surpreendentemente a comunidade, porque a participação de todos tem sido muito boa. Que bacana. Vereador, para a gente concluir também as preocupações em relação ao meio ambiente do nosso município de Esteio. Sabe, essa questão do meio ambiente é uma preocupação contínua, porque recentemente tivemos uma questão de enchentes em todo o Rio Grande do Sul, em todas as cidades, e o município de Esteio tem um projeto de 19 intervenções que serão feitas na cidade, justamente com o objetivo de evitar essas novas enchentes e que isso acabe prejudicando a comunidade. Já temos, sim, algumas ações que estão sendo feitas, empresas já estão realizando esse serviço, processo de licitação já foi realizado por algumas que já estão executando esse trabalho e outras ainda estão no processo de licitação. Mas o mais importante é que o pontapé inicial ele foi dado, a limpeza, o desassoreamento dos arroios na cidade está sendo realizado e eu acho que isso mostra à comunidade o quanto é a preocupação do Executivo e do Legislativo com essa situação. Maravilha. Vereador Luciano Batistello, vereador de Esteio, muito obrigado pela participação. Vamos seguir acompanhando, né? Sei que aí aqui a Câmara de Vereadores como um todo aí tem aí um papel importante, assim juntamente com o Executivo também e Governo do Estado e Governo Federal também. Só para a gente concluir, as obras ali da entrada ali de Esteio, como é que estão? A gente tem agora daqui a pouquinho lá a nossa Expo Inter. Como é que está a situação das obras ali? Justamente, vereador? Essa é uma das obras que estão em andamento, estão sendo realizadas, né, no bairro São Sebastião, na Rua Rio Grande, na Rua Bento Gonçalves, na Rua Uruguai, aonde essas ações contra as enchentes vêm sendo realizadas, justamente porque a gente tem a previsão aí de um mês de maio e junho, verdade, com muita chuva. De novo. E a gente precisa mais do que nunca ser ágil nesse processo para que não ocorram mais enchentes. Então, a Prefeitura vem justamente acelerando esse processo, fazendo a limpeza dos arroios o mais rápido possível, para que não tenhamos nenhum tipo de transtorno aí no próximo mês. Maravilha. Obrigado mais uma vez pela participação, vereador. Tá bom? Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder estar aqui. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Agora, meio-dia, 17 minutos, e a gente segue com o RS em Pauta especial desta segunda-feira, feriado de Tiradentes, indo para as ruas agora com Giana Trevisan. Roda a vinheta. Previsão do tempo. Oferecimento. Mosaico. Clínica Integrada. Giana Trevisan, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Agora aí pelas ruas da capital, clima agradável, o sol aparece, o sol se esconde, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde para quem está assistindo RS em Pauta, né? Um dia lindo desse dia 21 de abril de Tiradentes, né? Feriado.
E a gente curtindo esse sol, né, aqui na capital. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente deve ter aí uma semana de tempo limpo, né, de tempo seco. Final de semana a gente teve algumas instabilidades, inclusive na Serra Gaúcha, né, em Gramado. A gente teve chuva de granizo por lá, né, e trouxe aí esse friozinho. A gente teve aí a chegada de uma massa de ar frio e mais seca aqui no estado, derrubando aí as temperaturas, né, mas a tendência aí, segundo os especialistas, é que a gente tenha uma semana de tempo seco e vai aquecendo gradualmente, né, Cláudio, no decorrer da semana aí, mas por enquanto ainda não se tem previsão de chuva, né, para os próximos dias. Daqui a pouquinho eu volto aí no estúdio com mais informações e com os mapas aí das mínimas e das máximas. Tá certo, Giana, muito obrigado por enquanto, então. Até daqui a pouquinho. Olha aí, ó, com imagens de Porto Alegre, centro histórico da capital. Temperatura nesse momento em Porto Alegre é de 20 graus, é isso? 20 graus, temperatura agradável na capital. Então, em seguidinha, a Giana volta com mais informações para a gente saber como é que vai começar o tempo depois do feriado de Tiradentes, emendado ali no feriado de Páscoa, tá bom? Tem informações também sobre, infelizmente, né, a morte do Papa Francisco. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, tá bom? Um instante só, a gente já volta. Na Clínica Mosaico, cada sorriso é tratado como único. Aqui, unimos tecnologia, experiência e cuidado real para entregar mais do que resultados. Entregamos autoestima. Do atendimento clínico à estética facial, nossos procedimentos são pensados para quem valoriza saúde, beleza e naturalidade. Limpeza, clareamento, botox, preenchimentos, lentes de contato. Tudo feito por profissionais que entendem que o seu tempo, seu rosto e o seu bem-estar merecem excelência. Porque quando você se sente bem com você, tudo ao redor muda também. Clínica Mosaico. O seu momento começa aqui. Há mais de 30 anos, a Giros Peças Distribuidora vem garantindo produtos de qualidade, atendimento diferenciado e compromisso com o cliente em suas unidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A Giros trabalha com linha leve, pesada e acessórios com mais de 50 mil itens. Entre em contato pela Central de Atendimento 4003-8386. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. RS em pauta de volta, a galera tá apaixonada por esse visual aí, né? Santa Maria do Herval, 19 graus a temperatura, 18 graus a temperatura nesse momento, não passa dos 19 nessa segunda-feira. Caverna dos Bugres, é isso? É, que bacana, hein? É verdade, parece de filme, né? Muito bacana mesmo. É esse Rio Grande do Sul, que maravilha! O pessoal desbravando aí o estado. Agora, meio-dia, 22 minutos, horário de Brasília, e a gente volta aqui para o estudo para falar sobre um grande evento que está retornando aí em sua 17ª edição após 6 anos de pausa. A gente tem aí, né, o maior evento de saúde integrativa do Brasil, por que não dizer da América Latina, que está retornando aqui para Porto Alegre, agora nos próximos dias 2, 3 e 4 de maio, semana que vem, né, no Centro de Eventos aqui da PUC, na capital. Vai ser um evento aí, ó, por estar retomando depois desse tempo todo, né,
no Encontro Holístico Brasileiro, Ciência, Saúde e Espiritualidade. Estou recebendo o deputado Giovanni Cherini, nosso querido amigo, para conversar mais sobre o assunto com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Uma boa tarde. A satisfação é toda minha de nós estarmos aqui nesse programa ao vivo. E eu sempre digo, Cláudio, que a gente colhe aquilo que planta. Muitas e muitas vezes as pessoas pensam que eles plantam feijão e vão colher milho. E nós temos uma natureza, e essa natureza precisa ser respeitada e valorizada. Então, o nosso evento holístico resgata principalmente a causa das doenças, porque saúde é um estado físico, mental, espiritual e emocional. Eu sou especialista em saúde pública, sou terapeuta também, sou reikiano, fiz massoterapia. Então, trabalho nessa área há mais de 30 anos, junto com a política. Mas esse evento é a política da vida, a política da saúde. Então, nós já temos 4.000 inscritos de todo o Brasil, pessoas, mais de 30 palestrantes. Ainda estão abertas as inscrições, as pessoas que querem participar. Aonde que vai, deputado? É só entrar aí na rede, no nosso Instagram, que está lá. Eu posso colocar depois embaixo na nossa entrevista aqui o local que as pessoas podem fazer a sua inscrição. O pessoal já estava vendo aqui pelo material que mandaram no simpla.com.br. É isso aí. Ali também, né? O Simpla, todo mundo conhece ali, Simpla com Y. Então, são mais de 30 palestras nessa área da saúde integrativa, porque nós estamos vivendo uma grande crise, uma crise de valores, uma crise de sentimentos, crise de dor. Hoje nós podemos dizer que 50% das pessoas estão doentes. E se você colocar nesse percentual as pessoas que tomam remédio para dormir, que tomam remédio para acordar, que tomam remédio para ficar calma, ansiedade, que tomam remédio para ansiedade, você vai aumentar esse número. Então, o que está acontecendo? O meu sonho, é lógico que as pessoas vão morrer, todos nós morremos. Não tem como. Mas o meu sonho é que as pessoas morram de velhas e não de doentes. Sim. E a média de remédio que as pessoas tomam por dia, a partir dos 70 anos, está na faixa aí de 10 comprimidos por dia. Meu Deus. Então, por isso que o Brasil é a capital mundial da farmácia. É verdade. Nós deveríamos ter uma farmácia para cada 10.000 habitantes. Nós temos uma farmácia para cada 1.000 habitantes. E as pessoas estão tão acostumadas a entrar na farmácia, que se elas passarem na frente da porta da farmácia, elas olham para dentro e pensam assim, puxa vida, o que está me faltando lá em casa? Será que eu não tenho que comprar? Será que eu tenho que comprar algum remédio para ter lá em casa? Então, é claro que eu vi há pouco falando da farmácia municipal, farmácia estadual, ela é importante, mas o meu sonho é que essa farmácia seja substituída por suplementos para as pessoas. Porque se nós colocamos adubo na terra, como que as pessoas vão envelhecendo e não melhoram a sua saúde a partir desses suplementos? Por exemplo, ômega 3, vitamina B12, vitamina D, aliás, vitamina D, que deveria ser distribuído. Que é o sol. Na farmácia. O Brasil, infelizmente, a medicina coloca 20 como o normal para nanograma em termos assim do exame da vitamina D. Só que, para as pessoas não ficarem doentes, deveria ser 60, 70 de vitamina D. Então, nós todos temos falta de sol. É verdade. E qual é a natureza maior da vida da gente? É o sol, que é a energia da vida, a terra, que é o nosso alimento, é o nosso alimento para o nosso corpo prosperar, né? O ar que nós respiramos, que não podemos ficar sem nem um minuto, né? E a água que nós bebemos. Só que a qualidade da nossa água também tem que ser discutida. Sim. Há poucos dias atrás eu vi o cunhado meu botou um filtro lá em Tramandaí, na casa dele, e todo domingo tem que limpar o filtro. Você tem que ver o que tem de sujeira.
água podre. Meu Deus. Então, nós precisamos exigir de tirar o uma filtro, água melhor para o cidadão. Mas isso só nós vamos fazer se a gente discutir a causa das doenças. O que se discute no Brasil, aliás, no Brasil não existe Secretaria da Saúde, não existe Ministério da Saúde, não existe trabalho pela saúde, existe trabalho pela doença. Sabe por quê? Porque a doença dá voto. A doença dá voto. Se eu carregar um cidadão ali fora agora, com um infarto, doente, e botar dentro do meu carro e levar ele para o hospital, ele nunca vai esquecer que eu carreguei ele. Agora, se eu der um tratamento para ele, e ele nunca ficar doente? Para ele nunca ficar doente, ele nunca vai lembrar de mim. Então, por isso é que nós temos mais de 100 motoristas de ambulância, vereador, ambulância do Rio Grande do Sul, né? Nós temos prefeitos que se elegem, que eram motoristas de ambulância, não que não sejam umas pessoas importantes. Sim. O problema é que os municípios hoje gastam 98% em doença e 2% em prevenção. O que nós queremos nesse evento é mostrar um projeto chamado Município Sem Doença para as prefeituras, mostrar para os hospitais, saúde integral no hospital, mostrar para os cuidadores de animais, saúde integral animal, que isso tudo aqui é possível. A aromoterapia. Eu ia perguntar o que é esse remédio aí. Isso aqui não é remédio, são suplementos, né? Que é a aromoterapia, que é através do cheiro, né? Que as pessoas pensam que é só o comprimido. Mas dá para botar na água? Salva. Pode ser colocado na água também, porque você quer capim e limão. Eu só tenho 2 aqui hoje para mostrar. E o limão siciliano, que você pode tomar em jejum de manhã cedo, com uma gotinha. Natural. Então, nós mostramos lá nesse evento holístico, Cláudio, mais de 30 tipos de práticas integrativas e complementares em saúde, que eu ajudei a escrever. As práticas integrativas e complementares existem no SUS, porque tinha lá um deputado federal defendendo isso. Em 2017, nós escrevemos, até 2017, se chamava Saúde Alternativa. Sim. A partir de 2017, nós escrevemos práticas integrativas e complementares em saúde. Criamos esse sistema dentro do SUS, mas que ainda é muito pouco utilizado. E recursos são muito pequenos para a necessidade que é, por exemplo, ter uma cozinha-escola. Uma cozinha-escola ensinar as pessoas a fazer comidas saudáveis. Por quê? Nós comemos, aliás, os médicos juram na sua formatura aquela frase de Hipócrates, que diz o seguinte: o teu alimento é o teu remédio. Boa. Né? Então, nós comemos, nós vivemos pela boca e morremos pela boca. Então, muitas e muitas vezes, as pessoas não tomam 2 litros de água por dia, as pessoas não fazem exercício físico, as pessoas comem, se alimentam mal. Por exemplo, eu sou um grande defensor da carne gorda. Sim. Né? Sou um grande defensor da carne gorda. E hoje está se quebrando esse tabu. O que prejudica a saúde das pessoas é aquela sobremesa depois do almoço enorme que as pessoas comem, ou os carboidratos que se transformam em açúcar no organismo. Perfeito. E aí separam a carne gorda da picanha, mas comem uma sobremesa desse tamanho. Fica então, tudo isso vai ter, inclusive uma das palestras nossas no evento holístico, é do médico que escreveu um livro, No Lugar de Médico é na Cozinha. Tá Mas certo. nós vamos ter no nosso evento holístico. Convido a todos, então, dia 2, 3 e 4. 3 e 4 de maio, ingressos ali no simpla.com.br, ali no centro de eventos ali da nossa PUC. Então aí, né, depois de 6 anos aí, o maior evento de saúde integrativa do Brasil e da América Latina, né, Encontro Holístico Brasileiro, Ciência, Saúde e Espiritualidade, 2, 3 e 4 de maio. Na PUC. Deputado, muito obrigado pela participação, tá bom? Vamos conversando, sucesso, por Muito favor. obrigado e que todos possam fazer um pouquinho mais pelo seu autocuidado. Isso aí. Sabe? O autocuidado é tudo para a gente ter uma boa autoestima e ter o amor próprio. Maravilha. E com o amor próprio, a gente faz aquilo que está lá na Bíblia. Ame o próximo como a ti mesmo. Maravilha, obrigado. Isso aí. Deputado Giovanni Cherini, então, muito obrigado participando ao vivo aqui do RS em Pauta nesta segunda-feira,
feriado de Tiradentes, né? Agora, 12h53 minutos. E a gente tem aí também aí que falar sobre, falando nisso, né? Sobre fazer o bem ao próximo, tem novidade aí no Pão dos Pobres, nossa instituição aqui muito querida. Vamos conferir, olha aí, ó. Tá, a gente está vendo imagens aí do nosso Pão dos Pobres, né? Há mais de 100 anos fazendo um serviço maravilhoso aqui em Porto Alegre. Vamos acompanhar. O Pão dos Pobres, ele atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então a gente busca oferecer perspectivas e possibilidades para que essas pessoas possam construir projetos de vida. E aí nasce o projeto pensando naquelas meninas mães solo, mulheres que por um motivo ou por outro ficaram grávidas. Tenho 4 filhos, minha filha mais velha tem 25 anos, já sou vovó de uma menininha de 8 meses. Tenho 3 filhas. A partir do momento que eu me tornei mãe, fui perdendo o mercado de trabalho também por não ter faculdade. E aí, essa parceria com a Sulgás, nasce a possibilidade de um curso de gastronomia que revela para essas mulheres um sonho a ser realizado. Se colocar no mercado de trabalho para transformar a sua vida e transformar a vida dos seus filhos. Eu estou muito feliz, assim, porque eu aprendi muita coisa legal. Realiza muito sonho, né? Abre muita porta. Estou vendo o quão difícil é para uma mãe se qualificar e dar um futuro melhor, entendeu? Eu chego em casa e eu faço uma das receitas que eu aprendo aqui. Nossa, elas ficam muito felizes. Elas estão radiantes que eu tô voltando a viver porque eu tive essa oportunidade. Além das técnicas de gastronomia, também lhes é oferecido um acompanhamento psicossocial. E isso vai conduzindo elas para também um plano de negócio, onde elas, além das técnicas de gastronomia, podem pensar ali na frente e empreender. Futuramente eu pretendo empreender, fazer alguma coisa assim para aumentar a renda da família, né? Eu tô apostando nisso. E eu acho que vai dar certo. Um dia desses teve uma pessoa que também ajuda aqui, e aí ele falou que o que ele sentiu no que ele comeu, que a gente produziu, foi amor. Tá aí, né? Nosso querido Pão dos Pobres, ali na Avenida Praia de Belas. Aliás, tem uma capela ali que antecede. Pão dos Pobres faz um trabalho de mais de 100 anos para a comunidade aqui na capital, da época ainda que aquele prédio era fora de Porto Alegre. Porto Alegre ainda terminava na Praça da Alfândega. E ali tem uma capela anterior à criação daquele prédio ali. Essa capela deve ter quase, 150 anos no mínimo aí. E fica ali um belo lugar para se visitar ali no prédio histórico do Pão dos Pobres aqui na capital. Parabéns aí, então, à instituição, a esse belo trabalho aí que atendem crianças, né? Principalmente, e nenês em situação. Inclusive, você pode fazer um apadrinhamento solidário, que é fantástico, né? Então, não deixe de visitar e de conhecer o trabalho do Pão dos Pobres. Vamos adiante, porque tem feriado de Tiradentes e o pessoal quer saber como é que vai ser essa tarde e como é que vai começar a semana, terça-feira. Giana Trevisan, muito boa tarde novamente, agora aqui no estúdio. Boa tarde, Cláudia, novamente. Boa tarde a todos. Temos aí uma semana, né, de sol brilhando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje esse dia lindo, né, como eu havia falado anteriormente, nesse dia 21, né, feriado aí de Tiradentes, a gente vai ter toda a semana de tempo seco, né? Por enquanto, é o que os especialistas projetam, né? Hoje ainda esse friozinho por aqui, mas no decorrer da semana a gente vai ter aí uma elevação gradual das temperaturas, mas é uma elevação bem cara de outono, né? Aí podendo chegar até os 25 graus, como nessa terça-feira, né? Que não deve passar aí dos 25 graus. A gente teve aí o final de semana com algumas instabilidades em algumas regiões, né? Por aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, até ficou aí o céu com a cara mais fechada no sábado, né? Com aquele friozinho, mas a chuva não chegou por aqui, né? Mas aí na Serra Gaúcha, em algumas cidades como Gramado, teve até chuva de granizo e veio aquele frio, né? Para quem estava aí passando o feriadão de Páscoa por lá. Mas agora o tempo deve seguir aí ensolarado e com esse friozinho até amanhã, né? E depois aí a gente vai ter aí uma temperatura mais amena, mas com um pouquinho de elevação das temperaturas.
Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa para ver o que acontece aí no estado amanhã, né? Já voltando ao normal, o pessoal retornando hoje, né? Para já trabalhar amanhã. A semana vai ser bem boa aqui no Rio Grande do Sul, né? Como mostra aqui em Porto Alegre, então dia 22 na terça-feira, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Rio Grande, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Vamos ter aí uma semana de amplitude térmica. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, um pouquinho nublado por lá, mínima de 8 e máxima de 25 graus, chegando o frio, né, na Serra Gaúcha. Rosário do Sul também com sol, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Palmeira das Missões, um pouquinho de sol entre nuvens, mínima de 10 e máxima de 27 graus. É isso aí, Cláudio. Agora o tempo tá como tu gosta, né? Tá, tranquilo, agradável, maravilha. Obrigado, Giana, pelas informações e até mais. Até amanhã. Até amanhã. Muito bem, agora meio-dia, 38 minutos, horário de Brasília. Vamos fazer um intervalo, mas em seguidinha a gente está de volta com mais RS em Pauta. Muito mais, inclusive falando aí sobre, infelizmente, né, a perda aí do Papa Francisco. Em seguidinha a gente está de volta. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Que se ligam na tela da Masper TV, sejam muito bem-vindos. De Pipô bateu! Gol! Em 2024 foi um sucesso. E em 2025 não será diferente. É clima de jogo, é clima de decisão. Oferecimento: Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Vem pra Masper TV. Futsal Gaúcho. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banri Compras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banri Compras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. E a notícia da morte do Papa Francisco abalou milhões de pessoas ao redor do mundo, né? O que caracteriza aí esse tipo de dor como uma espécie de um luto coletivo. A gente viu isso há 30 anos na morte do piloto de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna. Me lembro ainda pequeno que ainda havia uma relação parecida com a morte do Elvis Presley aqui no Brasil. E agora a gente teve mais ou menos isso com o Papa Francisco, né? O que será esse luto coletivo? Vamos conversar agora com uma psicóloga especialista em luto, Natália Aguilar, para saber mais, né? Por que comove tanto, né? Essas figuras comovem tanto as pessoas de uma maneira coletiva. Natália, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Obrigada, Cláudio. Boa tarde. Bom, a gente precisa entender, primeiramente, o que é, né, esse tal do luto coletivo, né? O luto coletivo, ele nada mais é do que quando uma grande quantidade de pessoas, né, de público, de espectadores, de fãs, eles se enlutam, né, por um mesmo motivo, por uma mesma causa. Então, como você disse,
quando Ayrton Senna faleceu, diversos famosos, quando falecem, eles despertam esse luto coletivo, né? Que é quando grande parte das pessoas, dos fãs, né, dos espectadores, eles acabam sim lutando por essa mesma causa, né? Tem uma partilha aí, né, desse sentimento, né? As pessoas, elas acabam vivenciando esse mesmo sentimento ao mesmo tempo, né? Então, isso é o que a gente denomina de luto coletivo, tá? E agora estamos vivenciando, né, esse luto coletivo, né, com a notícia hoje da morte do Papa Francisco. Pois é, e Natália, inclusive na relação da Páscoa, né, para os cristãos, a gente teve aí as celebrações, se o Papa ia celebrar, se não ia celebrar, se ia celebrar sentado, se ia aparecer na sacada, se não ia, né? Então tem mais essa questão emocional da Páscoa, que é significado aí da morte de Jesus, a ressurreição. O que esses efeitos do luto coletivo na saúde mental causam, né, em uma população? A gente pode ter impactos positivos, como a questão da união das pessoas, ou pode ter algum tipo de impacto negativo, Natália? Então, nós podemos ter as duas coisas, né? Porque esse tipo de luto, ele pode gerar sentimentos muito ambíguos, né? Eles podem gerar sentimentos de tristeza, de solidão, mas eles podem também gerar um sentimento de união, de gratidão por toda a trajetória, né, do Papa, né? Vamos pensar que o Papa, como sendo uma figura pública, uma figura que durante, né, a sua atuação aí no seu pontificado, ele tocou famílias, ele tocou pessoas, ele trabalhou pela humanização, pela solidariedade. Então, ele defendeu muitos pontos que chegam na população, que chegam na família, né, na família mundial, na família brasileira, na família, né, de todos os países, né? Sempre pregando, né, essa questão da paz, essa questão, né, de praticar o bem, né? E você falou, né, Cláudio, você falou muito bem, né, que ele ficou, né, uma expectativa dele, se ele vai aparecer na Páscoa, se ele não vai, e ele foi até o fim, né? Ontem ele estava, né, dando a bênção para os fiéis ali na sacada do Vaticano. Ele andou ali no Papa Móvel, ainda que, né, bem fraquinho, sem forças, né? Ele andou ali. O que traz para a gente, né, esse sentimento de acolhimento, né? Então, as pessoas, elas podem enxergar a figura do Papa como uma figura muito próxima a elas, ainda que não tenha uma conexão, né, um contato físico, né, próximo, mas existe um contato, vamos dizer assim, um contato espiritual, um contato de crença, de fé, né, que faz com que ele seja uma pessoa, né, um ícone muito importante ali nessas famílias, nessas pessoas que buscam ali pela palavra dele, né? Com certeza. Natália, também, só para a gente já ir concluindo, quero te perguntar sobre a questão pessoal, né? É possível que esse tipo de luto reative situações pessoais, perdas passadas, dores passadas nas pessoas de uma maneira individual, e como lidar com isso? Sim, é possível sim. Por que é possível? Porque a gente entende que cada um, né, carrega consigo a sua própria trajetória, as suas próprias vivências. Então, quando eu tenho uma pessoa importante que morre, né, eu posso reativar experiências que eu vivenciei lá no passado, de pessoas que foram importantes para mim e que eu perdi em algum momento da minha vida, né? Então, a morte do Papa, que é um ícone, né, pode sim reativar algumas vivências que podem ser gatilhos, né, para que a gente vivencie lutos anteriores, né? E o que fazer quando a gente perceber, né,
que a gente está ficando num estado de tristeza muito intenso, que a gente está... Porque é normal a gente ficar triste, né, pela morte do Papa, porque é isso, né? Desperta aí um luto coletivo na grande maioria das pessoas, né? E aí eu não estou falando nem de religião aqui, mas eu estou falando da forma como ele ocupava os espaços dele, né? Não é de religiosidade, mas é do carisma que ele tinha, da forma como ele tratava as pessoas, né? Isso faz com que as pessoas se apeguem, né? Então, à medida que esse luto coletivo ele vai acontecendo, eu posso sim ter gatilhos de outras experiências passadas. E se eu perceber que isso está ficando muito intenso, é importante que a gente procure ajuda, que a gente valide esse sentimento, que a gente não fique sozinho, não vivencie isso sozinho. Muito bem, com certeza, né? Importante é a questão do luto, eu acho que é normal, faz parte do processo, mas como a Natália falou, não deixar que isso também dure por muito tempo ou cause algum tipo de tristeza mais profunda, mais perturbadora. Aí tem que procurar ajuda, né? Um psicólogo, uma terapia, né? Para ver o que está acontecendo, para cuidar esses gatilhos aí que se chamam, né? Que são disparados nesses momentos. Natália, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado mesmo, tá? Vamos conversando. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, muito bem. Obrigado aí, né, pela Natália, psicóloga, falando sobre a questão do luto, né? E a gente segue falando agora, recebendo aqui novamente, tínhamos recebido o padre Leandro Chiarello na sexta-feira, falando sobre o feriado de Páscoa, sobre as comemorações da Páscoa, e agora, infelizmente, recebemos o padre Chiarello novamente para falar da perda do Papa Francisco, Santo Padre, né, como o padre Chiarello fala. Que coisa, né? Ele chegou a caminhar, chegou a participar, chegou a dar bênçãos. Ontem ele foi... E ainda estava participando. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Ontem ele participou, porque nos grandes momentos do ano, o Papa sempre faz uma aparição pública. Sim. Mais intensa, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa. E ontem ele foi lá no balcão da Basílica. Ele não tinha mais voz para falar, ele pediu que o secretário lesse o discurso e ele deu a bênção chamada Urbi et Orbi, para a cidade e o mundo. Então, nesses dias, essa bênção tem... É uma bênção extensiva para a cidade e o mundo. Depois ele deu uma volta ainda na praça, no Papa Móvel, mas já bastante debilitado. Mas, hoje pela manhã, realmente a surpresa, às 7h35, horário de Roma, veio a óbito e então logo foi comunicado pelas autoridades do Vaticano a morte do Papa. Que coisa, né? O Papa que a gente está vendo as imagens aí, né? O Papa que substituiu... Qual era o Papa anterior que ele substituiu? Bento XVI. Bento XVI. Isso. Né? Que também que ficou adoecido. 7, 8 anos ficou. Isso. E ele renunciou. O Papa Bento XVI renunciou. Não é muito comum que os papas ficam até a morte. Exatamente. Né? E aí ele renunciou porque estava muito doente, realmente. E também. Se sentiu impossibilitado de cumprir a sua missão. E aí foi o Papa Francisco. Eleito o Papa Francisco, que era arcebispo de Buenos Aires. E que o Papa da América Latina... Foi o primeiro Papa aqui da América Latina. Da América Latina, né? Um Papa que trouxe para a Igreja... eu acho que um ânimo aí, aproximou uma modernidade, como é que a gente pode falar assim, padre Chiarello? Ele falava de assuntos polêmicos. Eu acredito piamente que a Igreja é dirigida pelo Espírito Santo. E Deus dá à Igreja o Papa que ela precisa, naquele momento. Foi o que foi, né? E realmente a figura de Francisco foi uma figura bastante imponente nesses últimos anos, né? Justamente por quê? Porque Francisco trouxe uma mensagem, né, que não é uma novidade, mas fez emergir uma mensagem de esperança, de misericórdia,
mensagem de pobreza. Isso, ele foi mais atuante nesse e sentido. O próprio fato dele ter escolhido o nome Francisco já representa isso. Exatamente. Nós temos na história da igreja grandes trabalhos em que o nome que o Papa escolhe é uma referência para o seu pontificado. Então, o fato dele ter escolhido o nome de Francisco foi que nunca tinha tido nenhum Papa Francisco. Ele trouxe para a igreja essa mensagem que Francisco de Assis, há 800 anos atrás, já trazia. Sim. Uma mensagem de uma renovação, uma mensagem de uma... renúncia aos bens materiais. Isso, uma confiança maior na divina providência, uma proximidade com os pobres. Até nós, os bispos latino-americanos, já tinham feito esta grande opção na Conferência de Puebla, uma opção preferencial pelos pobres, foi exaltado, e isso Francisco trouxe para a igreja essa mensagem, que é muito importante. E aproximou os fiéis do Papa. Sim, evidentemente, trouxe uma proximidade. Eu acho que desde Pio XII para cá, a gente vem observando isso, que o Papa vem se tornando cada vez mais uma figura mais próxima dos fiéis. Dos fiéis, é verdade. Quando faleceu Pio XII, até se falou, morreu o último Papa Rei. Que era muito adorado pelos fiéis. Então, veio tudo esta questão importante que o Papa Francisco trouxe. Então, a mensagem que ele nos deixa é uma mensagem de misericórdia, de perdão, de reconciliação, de diálogo. Eu acho que isso é muito importante. Vou repetir, não que não se tivesse. Sim. Mas foi uma acentuação. A foto, olha aí, chegasse a conhecer, então... Sim, eu morei 6 anos em Roma, alguma vez eu me encontrei com ele. Né? Olha ali, que maravilha. Eu sempre digo, eu tenho 60 anos, dos quais 10% da minha vida eu morei em Roma. É verdade. 6 anos. 6 anos, é verdade. Olha ali, 2 jovens ali, hein? Que coisa aí boa. Aí o pessoal vai dizer, aquele ali de preto nós conhecemos, quem é o de quem branco? É aquele senhor de branco? Mas que coisa boa, né? Fica o legado, fica a mensagem, o carinho. Ele era muito bem-humorado também, é uma característica do Papa inclusive Francisco, né? ele tem discursos em que ele... debocha, que ele brinca, no bom sentido. Não, tem discursos em que ele elogia o humor. Sim? Ele diz que o cristão tem que ser alguém humorado, tem que ser alegre. Precisa carrancudo, né? Pra quê? Pra que isso aí não tem sentido. E agora a gente tem toda a questão, olha aí, essa foi uma das últimas aparições dele. Essa foi a de ontem. A de ontem, já estava bem debilitado, né? A gente tem agora a situação, aquela que a gente viu ali quando o Papa Francisco assumiu, que é o Habemus Papa, né? Isso, agora então o Papa fica na chamada Capela Paulina, que é uma capela interna ao Vaticano. Ele vai ficar lá até quarta-feira, certo? Então ele fica na Capela Paulina, que é uma área restrita, onde ele será velado pelos cardeais, aqueles que trabalham no Vaticano. Sim. Depois ele é levado, quarta-feira ele vai ser levado para a Basílica de São Pedro, aonde os fiéis poderão prestar as últimas homenagens. As suas homenagens. Então vai ficar na Basílica de São Pedro. Não se sabe agora se o sepultamento será sexta ou sábado. Mas, em todo caso, nessa semana ainda se dará os atos fúnebres do Papa Francisco. E ele será sepultado, por decisão dele, na Basílica de Santa Maria Maior, que fica fora do Vaticano. Os outros papas estão sepultados na cripta da Basílica de São Pedro. Mas ele quis, talvez por uma devoção especial à Nossa Senhora, ele quis ser sepultado lá na Basílica de Santa Maria Maior, que é uma das 4 basílicas papais. Que ficam fora do... Que fica fora do Vaticano. É São Pedro, São Paulo, São João do Latrão e Santa Maria Maior. São as 4 basílicas papais em Roma. Então ele escolheu ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. E lá, então, certamente vai ter a missa de corpo presente e será sepultado lá. Aí os cardeais
são chamados a Roma agora. Nosso arcebispo deve, nos próximos dias, ir a Roma. Então, passado alguns dias, se estabelece o conclave. Eles ficam trancados lá, né? A palavra conclave é com chave, chaveados. Já olha, Padre Chiel também tem essa questão com o latim, com o italiano, que eu acho muito legal. Então, eles ficam trancados lá, na Capela Sistina, aonde ali, então, eles escolhem entre eles, mas não necessariamente precisa ser entre eles, evidentemente que a tendência é que seja entre eles, mas eles podem escolher alguém de fora. Porque tem a fumaça que aí depois de escolhido, após cada escrutínio, eles queimam os votos. Para chegar num acordo. É uma coisa meio tradicional, né? Porque hoje o computador poderia de lá de dentro comunicar com o WhatsApp, escolhemos o Papa. Mas não, eles gostam de fazer então se faz aí numa... É tradição. Uma tradição de se queimar os votos, né? E aí fica saindo a fumaça e as pessoas ficam observando. E os fiéis na Praça de São Pedro ficam olhando para aquela... Para a fumacinha lá, para aquela chaminé. Então, se sai a fumaça preta, é porque... não se chegou a um acordo ainda. E quando então é eleito o Papa, então sai a fumaça branca. E a gente tem ali 138 cardeais com menos de 80 anos que estão aptos a participar da eleição, sendo 7 brasileiros. Entre eles brasileiros. Opa, então podemos ter um Papa, quem sabe, brasileiro? Tudo é possível, né? O Espírito Santo sopra onde, quando e quer, né? Então, Não tem nada de Mas impossível. tem um velho ditado na história da igreja que diz assim: quem num conclave entra Papa, sai cardeal. Como é que é? Repita, padre. Quem num conclave entra Papa, sai cardeal. O que significa isso? É que às vezes a gente faz conjecturas. O fulano é o Beltrano, é o ciclano, é aquele lá. E aí é outro completamente diferente. Vem um que nunca se imaginou. Né? Então, o conclave é justamente isso. E nós, eu repito, eu acredito piamente que a igreja é dirigida pelo Espírito Santo e de que ele age nesses momentos assim importantes para dar à igreja o Papa que ela necessita para aquele momento. Inclusive temos aqui de Porto Alegre o nosso arcebispo Jaime Spengler, que foi criado cardeal no último consistório em 8 de dezembro. Aos 64 anos. E aí tem o resto ali, a gente tem ali os outros candidatos, tem 74, 77, 75. Tem a ver com idade? Não. Não tem a ver com idade. Até 80, eles participam do conclave. Tá? Acima de 80, eles estão dispensados do conclave. Então, por exemplo, nós temos o cardeal Raimundo Damasceno Assis, que é acima de 80. Que está acima de 80. Ele não participa do conclave. Pode ir a Roma fazer o cortejo, tudo, mas não vai participar do conclave. E é interessante que eu já olhei, Padre Chiarello, que a igreja tem toda a lista e a data dos papas desde o início ali, logo depois, quando Jesus Cristo Não, por exemplo, quando passou... se entra na Basílica de São Paulo, em Roma, tem o mosaico de todos eles. Nossa! Desde Pedro até Francisco. Que Pedro foi o primeiro papa, né? Aquele apóstolo. Desde Pedro até Francisco. É uma obra de arte aqui. É uma obra de arte, fantástico. São 2000 anos de papado? São 264, 265 papas. Não tenho agora presente, mas é por aí. Por aí. Que coisa incrível. E as datas direitinho ali, que trabalho fantástico da igreja. Tudo. Meu Deus. Porque o Papa, na verdade, o Papa é o bispo de uma igreja. Qual é a igreja que ele é bispo? A igreja de Roma. Tá? Porque a igreja de Cristo, ela se realiza assim, de forma universal e particular. A igreja universal é a comunhão das igrejas... Estou dando uma aula de teologia, tá? Por favor. Que eu tive com o padre na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. A igreja de Cristo é uma comunhão das igrejas particulares. Então, o Papa, ele é bispo de uma igreja. Qual é a igreja? A igreja de Roma. Ele é bispo de Roma. Por quê? Porque Pedro foi bispo de Roma. Então, ele é sucessor do apóstolo Pedro. Perfeito. Então, ele é bispo de uma igreja. Como essa igreja foi a igreja de Pedro e Paulo, ela tem um primado
sobre todas as outras. Sobre todas as outras. Então, por isso ele é o Papa, porque ele é bispo de Roma. De Pedro e Paulo? Sim, porque o São Paulo, ele foi o grande evangelizador. E os dois derramaram o seu sangue em Roma. Tá. E o Papa, então, adquire esse legado de Pedro e Paulo. Pode olhar ali, qualquer lugar que tu vai em Roma, tem os dois, Pedro e Paulo. Os dois juntos. Caminha em qualquer lugar em Roma, Pedro e Paulo. Isso, que derramaram o sangue. Que, inclusive, alguns... Agora eu vou entrar numa área que não é a minha. Filosofia. Não, alguns fazem relação com os fundadores de Roma, Rômulo e Rêmulo. Sim, Rômulo e Rêmulo. Então, sim. Ali... As lobas. Isso. Então, como Roma teve 2 fundadores, depois a igreja agora tem Pedro e Paulo, faz referências, né? Sim. São... Sim. Conjecturas. Conjecturas, sim. E bonito na história é isso, a gente faz relações. Essas relações. Então, os apóstolos Pedro e Paulo, eles derramaram o seu sangue em Roma. Quando a gente caminha por Roma, a gente sente a figura dos 2 apóstolos. Né? Claro, Pedro teve a missão sempre maior de governo. Sim, pois é. Né? Paulo era mais de expansão. Mas temos São Paulo, temos aqui né, a própria em homenagem. Sim, né? Sem dúvida. Porque quando o José de Anchieta fundou o colégio, era o dia da conversão de São Paulo, por isso deu o nome a São Paulo de São Paulo, né? Que é hoje São Paulo, Estado e a cidade, e que é a maior cidade da América Latina, por sinal. Sim, os portugueses tinham muito isso, né? A cidade do Rio de Janeiro se chama São Sebastião do Rio de Janeiro. É verdade. Porque o dia que eles entraram na Baía de Guanabara era o dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. E a nossa paróquia aqui é a igreja de Nossa Senhora do Montserrat. Aqui é nossa. Aqui é a nossa. Mas não tem nada a ver. Nossa Senhora do Montserrat, a devoção é tranquila. É tranquilo. Padre, que coisa, né? Vamos aguardar então, padre. Provavelmente a gente vai ter então um resultado. Demora, né? Uns 20 dias. Uns 20 dias, né? Eu me lembro que... Que agora tudo está voltado para o sepultamento também, o Papa, né? Sepultamento do o Papa, Papa, como é um chefe de Estado... Ele é um chefe de Estado. O Vaticano é um Estado à parte. É importante a gente lembrar isso, né? Então, as autoridades vão prestar suas homenagens. Sim. Então, nós temos agora uns dias de um velório, depois o ritual das exéquias, o sepultamento do Papa Francisco. Para então, depois se pensar. Claro. E nesse interim, a igreja é governada pelo... Eu ia perguntar. Chefe do Colégio dos Cardeais. Portanto, ele que agora vai conduzir... Temos aqui o cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. Eu não tenho... É um cardeal irlandês, da Irlanda. Então, eles vão agora... ele vai dirigir todas essas cerimônias, essas decisões que tem relativas aos funerais do Papa Francisco e depois a escolha do novo Papa. Confiado agora ao Camerlengo, né? Sim, o Camerlengo, mas o chefe do colégio eu acho que é o cardeal Ré. Giovanni Battista Ré. Tá, perfeito. O chefe do Colégio dos Cardeais. Bom, o Papa Francisco cumpriu aí a sua missão muito bem cumprida, deixou um carinho, foi um Papa aí muito bem quisto pelos fiéis, como o Padre Chiarello falou, é um padre bem-humorado, né, muito simpático, muito atento a todas as questões polêmicas da igreja, ele não se privava de falar de nada, de dar a sua opinião, e aí conquistou, eu acho que atraiu ainda mais, não tenho certeza que atraiu mais fiéis para a Igreja Católica, né? E depois uma simplicidade muito grande, eu até ouvi hoje de manhã, eu já tinha... ele telefonou quando o padre Júlio Lancelotti teve aquelas agressões diante do seu trabalho. Ele telefonou para o padre Júlio e incentivou
esse trabalho que o Padre Júlio faz em favor dos mais deserdados. Olha né? só. E isso era uma coisa assim... Muito dele. Quando né? nós tivemos as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, ele verdade, telefonou para o nosso arcebispo. É verdade, ele é muito telefonou atento. para o nosso arcebispo para se solidarizar, dizer que estavam em orações. Inclusive, ele fez da própria caridade do Romano Pontífice, ele destinou os recursos para as obras de reconstrução do nosso estado. Então são coisas assim marcantes, pontuais e bonitas que ele, no seu pontificado, vai ele ficar para sempre. Nos deixou. Muito bem. Obrigado, Padre Chiarello. Obrigado mais uma vez pela participação. Só para encerrar, o padre falando agora de outra coisa que não tem nada a ver de futebol, o Padre Chiarello falou que o Internacional não podia entrar de salto alto no Grenal e foi um sufoco ali, hein? Mas não foi pênalti. Não, acho que não. Mas sem coloradismo, sem coloradismo. Sem coloradismo, tá? Os caras estão se jogando dentro da área de qualquer coisa. Eu acho que o lance duvidoso, de discussão. Tá. Se alguém achar que foi, tudo bem. Tá, mas tem que respeitar quem achar que não foi. Eu acho que o juiz, ele foi bastante consciente. Os dois estão jogando bola. Se bateram, isso é do jogo? É do jogo, é do jogo. Eu não vi, pode ser que tenha alguma coisa que me desminta, mas eu achei que foi. Sem coloradismo. Sem coloradismo, por favor. Obrigado, Padre Chiarello. 1h08, a gente tem aí um recado da Páscoa de Canela, é isso? Da Serra Gaúcha. Vamos ver aqui a Páscoa de Canela, aqui, olha aqui, ó. A Páscoa em Canela 2025 encerra com recorde de público de 98% da ocupação hoteleira. Edição 2025 da Páscoa em Canela chegou ao fim nesse domingo, com resultados aí expressivos. A cidade, conhecida como a capital nacional dos parques temáticos, foi palco de uma programação aí que encantou moradores e também turistas, resultando aí em um recorde de público e a alta taxa de ocupação na rede hoteleira. Durante todo o evento, o centro de Canela foi tomado aí por visitantes que prestigiaram, né, as atrações para tudo quanto é idade, para a família toda. Entre os destaques estiveram a fábrica de doces do Senhor Coelho, a parada de Páscoa, espetáculos teatrais, apresentações musicais, espaços aí instagramáveis, como o pessoal chama, né, e atividades lúdicas aí para as crianças. A Prefeitura de Canela comemorou os resultados, reforçando o compromisso aí com o turismo criativo, o acolhimento e também, né, a promoção de experiências marcantes. E a Páscoa em Canela se consolida agora como já faz tempo, né, como um dos maiores eventos do calendário turístico nacional. Muito bem, muito bem. Agora, 1h10, horário de Brasília, e a gente segue com William Cardoso na PUC. Boa tarde, William, novamente. Os que acompanham a programação do RS em Pauta. Exatamente, estamos neste momento aqui no Tecnopuc, um espaço tecnológico sobre educação, justamente para falar sobre um trabalho que aconteceu na tarde da última quarta-feira, e a gente quer entender um pouquinho melhor esse trabalho que envolveu alunos, mas o público em geral, gratuito ao público, a partir das 3 horas da tarde. Estou com o Leonardo, um dos palestrantes aqui do Fóton, muito obrigado pela disponibilidade de falar conosco. Quero entender um pouquinho melhor, a gente comentou até nos bastidores sobre a questão de computação quântica, daí tu voltou no termo. Na verdade, se hoje computação funciona ou se pratica em praticamente tudo, daqui a alguns anos vai ser só o termo computação. Fala um pouquinho melhor para o público no geral, independente da localidade que estiver, entender sobre esse assunto que, ano após ano, vem se tornando aí um assunto no meio da tecnologia muito importante. Tudo bem, William? Muito obrigado. Eu sou o presidente do Instituto de Ciência e Tecnologias Quânticas, chamado Fóton Mais, e a gente acabou organizando um movimento de ligas acadêmicas que tem como objetivo de fomentar toda essa questão de computação quântica, como você muito bem lembrou, que ela vai ser algo que vai movimentar todas as nossas tecnologias hoje no mundo, e a gente entende que computação quântica em algum momento vai ser apenas computação, pois ela vai atuar em todas as áreas, desde medicina, passando por saúde, segurança. Segurança é um tema muito importante, principalmente na questão da segurança dos dados dos bancos, das grandes empresas, e também vamos abordar várias novas formas de tecnologias como novos materiais, e muito vai se falar ainda sobre computação quântica, mas não só a computação, mas todas as aplicações, incluindo sensores quânticos, como a Boeing já faz uns testes de voo para fazer o voo sem a utilização de GPS, ou seja, todo um funcionamento de sistemas de posicionamento baseados em átomos, ou seja, algo menor que o nano, que são os sensores quânticos, essas tecnologias quânticas
quânticas que envolvem partículas e muito que a gente ouve falar sobre a tal da física quântica. Perfeito. Sobre esse espaço, eu quero mostrar um pouquinho esse espaço que foi todo pensado aqui na Tecnopuc para a juventude, os jovens que querem participar. Inclusive ontem, na última quarta-feira, foi inaugurado a Liga Acadêmica de Computação Quântica. Quero entender um pouquinho melhor como foi classificado esses alunos escolhidos. Esse espaço foi pensado justamente para pensar no amanhã, no futuro desses jovens que vão fazer parte, né, de toda essa referência logo mais. A gente entende que os jovens são o talento, eles são o nosso futuro justamente com a computação quântica. Então a gente seleciona as pessoas que são muito entusiastas da área, aquelas pessoas que querem programar, que elas querem desenvolver novos materiais, aquelas pessoas que realmente pensam no futuro e na nossa sociedade, no que a gente pode fazer. Então a gente criou esse movimento, aqui a gente inaugurou então a Liga Acadêmica de Computação Quântica da PUC, mas a gente já tem uma onde a gente começou na URGS e dia 4 de junho também vamos inaugurar uma na USP, e atualmente nós já somos 8 ligas acadêmicas no Brasil, formando então uma associação nacional, uma colaboração desse movimento de ligas acadêmicas. E isso é algo realmente muito importante, porque existe uma questão que é o isolamento de pesquisas. Quando um pesquisador, William, ele consegue pesquisar estudar algo tão complexo quanto física quântica ou algo tão específico assim dessa área de quântica, ele acaba tendo dificuldade de encontrar outras pessoas que também entendo sobre isso. E eles acabam se isolando, achando que não tem outras pessoas que eles podem conversar sobre sua pesquisa. E esse movimento de ligas, ele é uma solução, ou pelo menos a gente está tentando fazer ser, para que esses pesquisadores se conectem com outras pessoas. Eu vou contar um caso real. Lá no interior da Bahia, tinham 2 pesquisadores que trabalhavam com física matemática aplicada à computação quântica, tá? Bem específico. E quando a gente colocou eles num grupo do WhatsApp, levamos para uma call no Meet, né, no Google Meet, a gente acabou conectando essas pessoas com um laboratório daqui do interior do Rio Grande do Sul, que faziam exatamente a mesma pesquisa. E isso é algo muito promissor. É essa comunicação que faz com que as tecnologias, em geral, possam evoluir e se desenvolver. E a gente quer fazer a ciência e a tecnologia quântica prosperar aqui no Brasil. Perfeito. É interessante esse caso, né? Conta da Bahia com o Rio Grande do Sul, a parceria, a união de um assunto muito específico, mas que trabalhando junto consegue fazer o crescimento. Vamos mostrar essa outra sala onde acontecem as palestras, né? Inclusive, Leonardo foi um dos palestrantes ao longo da última tarde, um grande público que esteve presente por aqui, principalmente de jovens que querem participar, se aperfeiçoar nessas suas pesquisas. E todo o espaço, repito, pensado justamente para a jovialidade. Tanto a entrada, a gente já vê esse polo que foi todo pensado, né, em parceria com o Instituto Caldeira, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, né, e uma universidade presente, todos os seus órgãos parceiros. Vou fazer só mais uma pergunta. Tu já me citou um exemplo prático de estudantes e um exemplo prático de trabalho. Boeing é um exemplo disso. Mas falando sobre futuro, falando sobre as próximas gerações, seja na área da logística, da geopolítica, da saúde, da biotecnologia, o que pode ser feito nessas mudanças? Porque são vários pontos, né, que a computação quântica pode tomar aí o mercado e revolucioná-lo. Bom, a gente entende que computação quântica ela é uma questão não só de segurança nacional, mas todo um posicionamento geopolítico novo no mundo. Inclusive, há muitos especialistas falando que isso é o novo petróleo, ou seja, os países que se destacarem sobre computação quântica, sensores quânticos e comunicação quântica, que é a parte de segurança dos nossos dados, passando pelas fibras óticas e segurança em geral, isso é o que vai determinar quem vai ser os países que vão estar mais influentes no mundo. Então, sim, a tecnologia quântica ela é algo totalmente inovador e ela realmente vai influenciar as nossas vidas, incluindo nas nossas casas, passando por todas as tecnologias, basicamente, a gente puder ver isso num futuro mais distante, mas atualmente, já desde a parte de finanças, como eu já comentei, saúde, passando por várias aplicações, realmente a tecnologia ela vai mudar tudo o que a gente entende. Tá? É realmente uma nova, a gente gosta de brincar, uma tsunami de tecnologias que está chegando justamente porque a computação quântica ela pode ser vista como a IA do futuro. E quando falamos IA, ela já faz muita coisa. E quando a gente tiver um ChatGPT quântico, que já foi anunciado por algumas instituições, assim, levemente, e isso vai realmente mudar e impactar tudo que a gente pode perceber aqui no nosso dia a dia.
Tá? Perfeito, te agradeço, muito obrigado, só para ter essa dimensão da importância desse trabalho. Se hoje, por exemplo, eu como um leigo ou qualquer outra pessoa que não tem esse conhecimento já fica impressionado com as resoluções, com a rapidez, com a formalidade, enfim, que funciona o chat GPT, imagina uma computação quântica nos próximos anos, essa é uma referência, né? Leonardo é uma referência justamente para falar sobre esse assunto, um evento que aconteceu aqui e mudando a concepção de vários assuntos, como informei, logística, a saúde, a biotecnologia, os negócios e a educação como um todo, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do mundo. Volto contigo no estúdio. Ok, obrigado, William. E com essa mensagem do William, a gente vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Amanhã tem mais. Aqui na Masper TV, você tem infinitas possibilidades.